Caro ouvintes, desde pequeno, desde muito tempo, nós temos ouvido falar sobre esse tema, né, que a Igreja Adventista poderia ser uma seita. Mas assim, olhando para aqueles do passado, né, para a segunda geração, para a terceira geração, muito da conduta desses adventistas podiam até dar a entender isso. Por exemplo, falava-se muito sobre o sábado, falava-se muito sobre saúde, falava-se muito sobre a lei, e esqueciam, muitas vezes, de falar do principal. O principal é a caminhada com Cristo. Mas essa próxima geração, né, a minha geração, quem sabe a anterior, isso já vem caindo, vem diminuindo. Então, hoje em dia nós temos uma compreensão mais ampla, mais fácil, mais dinâmica, que mostra para as pessoas que a Igreja Adventista ela é uma igreja que a sua doutrina se encaixa perfeitamente com a Bíblia. E é exatamente isso que eu vim aqui, através de textos e reflexões, tentar abençoar o ouvinte, abençoar para que nós possamos crescer em Cristo e, quem sabe, aprender uns com os outros. Ok. Joaquim, por que você entende e defende que a Igreja Adventista é uma seita? Bom, então, é interessante a colocação do Drummond, ele dizendo aqui que a igreja mudou. Eu discordo da colocação dele. Mudaram algumas pessoas dentro da igreja. Então, algumas pessoas dentro da igreja, eu conheço muitos adventistas que, por sua vez, não creem, por exemplo, em Ellen White. Sabia disso? Sabia. Conheço adventistas que são do sétimo dia e não creem em Ellen White. Conheço vários outros que se posicionam contra muitas doutrinas da igreja, mas esses são casos isolados e pela igreja eles não são considerados exemplo, fiéis, né? Pessoas que seguem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, segundo a teologia da igreja. Bom, por que a igreja adventista ela é considerada uma seita? O ponto principal, né, é ela ter, além da Bíblia, ela tem os escritos da senhora Ellen White. Então está lá no manual, né, nas 28 doutrinas da igreja, item de número 18, está lá. E aí, não só isso, mas a igreja ainda continua perguntando para as pessoas: você crê no Espírito de profecia? Para ser batizado na igreja adventista, não basta só crer em Cristo, não basta só crer na Bíblia, tem que crer em Ellen White. Então ela é a fonte autoritária da igreja adventista. Apesar dos adventistas não afirmarem isso. Eu estava conversando agora no metrô pelo WhatsApp, né? Eu participo de vários debates aí no WhatsApp também, com sites adventistas. Já fui colocado para fora de vários. Claro. Adventistas, Testemunho de Jeová. Quando o pessoal começa a ver que eu estou apertando muito, então eles me colocam para fora. Mas eu ainda estou aí no grupo dos adventistas, que o senhor Azenilton, que é mineiro também, né? Azenilton Brito, ele estava lá defendendo a posição de Ellen White. Bom, não precisa nem dizer que o Azenilton foi quem traduziu O Abalo do Adventismo, um livro contra a igreja. Traduziu, por exemplo, os livros de Janine Sautron, uma profetisa que se levantou dentro da igreja dizendo que tinha o espírito de profecia. E a igreja não aceitou, ela foi banida. Só um detalhe, essa profetisa, pastor, nós não entendemos qualquer pessoa que se autodenomine profetisa ou profeta, nós não aceitamos essa pessoa. Então, assim, para que essa pessoa seja aceita, ela precisa, né, de passar nos testes que nós sabemos bem como são. Já vi vários podcasts aí que as pessoas ficam nesse debate que acabam virando um looping que não sai. Mas o mais importante, se a vida dela é condizente. Por quê? Porque tem que ser uma vida de relacionamento com Deus. Não é simplesmente eu me autoafirmar, me proclamar como um profeta. Não é isso. Por isso que ela não foi aceita. E a prova de que não era de Deus... Mas tem algum profeta que foi aceito fora Ellen White? Não. Não, porque não precisa. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Não nós vai, vamos tratar, não vai nós vamos tratar nunca. sobre isso. Nós vamos tratar sobre isso. Mas Joel não fala que vossos filhos profetizarão e vossos velhos? Ou seja, se Joel está fazendo, está dizendo, eu aceito a Bíblia, pode acontecer e nós cremos que vai acontecer. Cremos que vai acontecer também curas. Mas a Janine Sautron não é a única. Teve uma agora, Daisy o nome dela. E muitas outras mulheres e homens se levantaram na igreja dizendo que tinha o espírito de profecia, que estava sobre ele o espírito de profecia. Mas aí tem que ser, pastor, desculpa, pastor, eles não podem se autoproclamar, entende? O que acontece? Essas pessoas, eu vou dar um exemplo. Eu vi um satanista, né? Não sei se ele é de Angola, de onde que é um exemplo, está fora, mas vai ficar dentro. Eu vi esse satanista e me interessei por ouvir o testemunho dele, ok?
Quando eu vi o depoimento dele, eu fiquei percebendo se existia alguma coisa contrária à Bíblia, que pudesse me dar a entender se era correto, se era verdadeiro ou se era falso, se ele estava falando a verdade, se ele estava falando mentira. Ele falou várias coisas que me deram a entender que era verdade. Vou citar apenas duas. Uma delas, perguntaram para ele assim, qual é a aparência, porque ele dizia que via a imagem de anjos do mal, o tempo todo acompanhando, estava com ele, e via também os anjos do bem chegando. Aí perguntaram para ele assim, qual é a aparência dos anjos do mal? Ele disse assim, exatamente como a dos anjos do bem. Porque, biblicamente, nós sabemos que quando eles foram expulsos, onde está escrito que eles perderam a beleza ou que perderam a formosura? Em lugar nenhum. Então, exatamente igual. Eu falei, como é que você se distinguia? Como é que seria a distinção entre um e outro? Ele falou, pela conduta. Então, baseado nisso, eu falei, isso tem a ver com a Bíblia, tá certo? Ou seja, outro ponto, ele falou assim que aquelas pessoas que levitam na África, é algo que eu já li um livro sobre isso, de outra pessoa que quase se virou um satanista. Ele fala que aquilo ali eram anjos do mal que levantam as pessoas, e aquilo é real. Levantam as pessoas e tal. Então, ou seja, baseado nessas informações, nós podemos julgar se a conduta de um profeta é verdadeira ou se ela é falsa. Agora, eu queria falar uma coisa, pode me cortar à vontade, tá? Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte. Tem muito mal entendimento em relação a Ellen White. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou aqui sentado, falamos aqui um pouquinho antes de abrir o podcast sobre um trabalho social que eu faço, de ajudar as pessoas, né? Eu prego, eu tento servir a Deus, eu tento fazer uma obra digna, eu só estou sentado aqui por causa da Ellen White. Eu sou 100% fruto da Ellen White. Eu não voltei, eu sou adventista de berço. Porque você recebeu o livro O Grande Conflito, por exemplo? Vou te falar, eu vou te dizer, quase isso. Eu sou adventista de berço, mas na minha juventude eu saí da igreja. Fui para longe. E depois de alguns anos, um dia, eu mexendo no armário, no sótão, no porão, tinha lá um monte de coisas, mas em um local só tinha um livro. E não foi eu que coloquei aquele livro lá, não sei como é que ele apareceu lá, não sei como é que ele surgiu. Talvez ele tenha vindo nas coisas quando eu mudei da casa da minha mãe, quando eu me casei, não me lembro. Enfim. E eu peguei esse livro, O Desejado de Todas as Nações. E esse livro é um livro maravilhoso que fala sobre Jesus. Então eu comecei a ler esse livro e eu, que era uma pessoa totalmente fora dos caminhos de Deus, me apaixonei pela pessoa de Jesus e depois de poucos meses lendo o livro, eu lia devagar, não queria que acabasse, eu decidi pelo batismo. Eu falei, eu não consigo ficar fora mais. Eu me apaixonei por Cristo. Então, ou seja, eu sou fruto. Aí eu faço uma pergunta ao pastor. O senhor diz que na igreja adventista tem pessoas que são sinceras, podem ser salvas, não disse hoje, já ouvi, né? Porque não creem na Ellen White. E o que o senhor acha? Eu posso ser salvo crendo na Ellen White? Veja bem, você pode crer em Ellen White. Agora, você não pode crer nos escritos de Ellen White. É diferente. Nos escritos. Nas profecias de Ellen White. Então, você crê em Ellen White como uma mulher, como uma escritora qualquer, você pode crer. Agora, crer que ela foi inspirada por Deus e os seus escritos têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia... Não tem. Puxa, que interessante você falar isso. Então, Ellen White não foi inspirada como foram todos os escritores da Bíblia? Vou lhe fazer uma pergunta. Não, responde a minha. Eu vou responder com uma pergunta. Vou responder? Sim. Vamos lá. Já aconteceu com vocês, pregadores, de um dia estarem para pregar, para subir, e por algum motivo, que você não sabe qual é, você mudou a mensagem? Sim, várias vezes. Muitas vezes. E lá na hora de ir embora, alguém vira para você e fala assim, o senhor pregou para mim. Sim. Várias vezes. Quem mudou aquela mensagem? Deus, não tenha dúvida. Espírito Santo? Mas Sim. Eu não sou inspirado como qualquer escritor bíblico. Calma lá. O senhor foi inspirado pelo Espírito para mudar o... Com toda certeza. Então nós cremos que a obra do Espírito ela é um pouco mais abrangente. Então entenda, se eu falar pela lei e pelos profetas, eu estou falando, se eu falar da Bíblia, se eu falar do que está de acordo com a Bíblia, eu estou falando pelo Espírito. É o mesmo grau de inspiração que qualquer outro escritor bíblico tem. Vamos lá. Essa é a pergunta. Não, porque senão a Bíblia não está completa. Não, está. Sabe por quê? Está completa. O Espírito é o mesmo. A Bíblia está completa. O Espírito é aquele que inspirou o Senhor a mudar a mensagem. O Espírito é aquele que pode me inspirar a mudar uma mensagem. Ou para escrever um livro. Então ele pode mudar o que está escrito aqui? Não, calma lá. Agora só chegou no ponto que eu queria. Se tiver alguma coisa nos escritos dela contrários à Bíblia, o senhor está certo. Muitos. Mas aí que tá. Nós não achamos isso. Entendeu? Esse vai ser o debate. O ponto vai ser esse.